É isso aí, ouvinte do Estação RPG, a gente tá aqui pra mais um episódio hoje. Tudo que eu posso dizer é que eu vou dominar o mundo. Eu sou o Yuri Bittencourt e... Bem, você já falou, eu ia perguntar o que faríamos hoje, não? Boa! Boa. É, como você é pequenininho, eu sou mais alto, eu acho que eu tenho mais cara de ser o Pink e você o cérebro mesmo. Eu não vou ligar pra isso, não. E aí, pessoal, sou o Vidote e é aquele ditado, né? Ou você vive pouco como herói, ou muito pra se tornar um vilão. Porra, aí. Esse sim, Yuri, é o vilão com carisma e diplomacia, entendeu? Esse aí, ó. Motivações. É isso aí, o vídeo do Estação RPG, a gente tá começando mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre vilões, então fica aí pra escutar junto com a gente e tamo junto, vamos que vamos. Começando agora mais um Estação RPG. Eu sou Fábio Silva e aqui nós vamos bater um papo sobre assuntos variados de RPG de mesa, dicas para mestres e jogadores, sistemas, convidados e muito mais. E toda quinta-feira a gente vai estar aqui juntinho para bater esse papo. Então, vamos logo começar essa mesa. É isso aí, galera, mais um episódio, mais uma semana. Hoje a gente vai falar sobre vilões. Pô, é muito bom falar sobre vilões. Na verdade, é bom falar sobre RPG. Mas falar sobre alguns assuntos específicos é bem maneiro, né? Tipo, vilões é um assunto bem maneiro. Principalmente pra gente que mestra, que a gente se representa um pouco ali, já que a gente tem que antagonizar às vezes com o grupo. Só um pouquinho. Às vezes não, né? O tempo inteiro. Às vezes, tipo, querendo ou não, o vilão ele é um personagem do mestre, né? Então rola um carinho por vilões bem legais. Os jogadores eles não valorizam isso, entendeu? A verdade é essa, não valoriza. Tinha que criar um sindicato dos vilões pra poder tentar valorizar um pouco mais a classe, entendeu? E sair um pouquinho melhor. Pô, o jogador quer fazer combo e matar o vilão numa porrada só. Caraca, deixa o vilão fazer o trabalho dele, mano. Né? Pô, deixa ele fazer uma cena maneira, uma história maneira, tal. Deixa ele fazer o trabalho dele, cara. Nem que for meter um discurso, né, mano? Só pra dar pô. Só pra dar uma contada na história ali. Deixa o cara contar a história dele, mano. Deixa o cara participar também, pô. Os caras ficam com medo de morrer, querer matar o vilão na primeira pancada, maluco. Nunca vi. Caraca, mano. E eu acho que todo mundo concorda que tem alguns vilões que tem uma ideia boa. É só como aplica que faz o jeito errado, né? É, cara. É, porque isso é uma parada que é bem legal dos vilões. Eu gosto muito que quando você tem uma ideia sobre algum vilão, você pensa sobre um vilão, e aí você, caraca, esse vilão vai ser assim, ele vai ter esses objetivos, essas maquinações, essas motivações, e ele pode acontecer isso, mas às vezes o vilão ele fica numa linha muito fina entre ser um vilão muito bom e dar uma merda desgraçada e ele virar um clichê do cacete e acabar com o jogo. Cara, eu acho o clichê eu não acho ruim. Eu acho que é como você usa o clichê, sabe? Tipo, vamos mostrar que o cara é mal. O cara é mal. Beleza, daí você vai tentar representar isso de alguma forma, mas é como você vai tentar usar. Eu não acho tão ruim assim, tipo... não é nem que eu acho ruim, eu acho difícil às vezes fugir do clichê. Mas daí se você consegue usar umas motivações legais ali, com os vilões com os objetivos diferentes, daí o bagulho pode ficar louco, entendeu? Mas aí é que tá a parada. A questão não é que o clichê é ruim. A questão é que quando você idealiza o negócio e ele foge demais do que você idealizou, você mesmo acaba se frustrando com aquilo ali, no final das contas. Quando você vê o resultado, você olha e diz assim, não era o que eu queria, não foi pra onde eu esperava, tal. Dá uma frustrada, entendeu? Não fica aquela coisa tipo, não era aqui, sabe, né? É esse tipo de situação que acaba acontecendo e meio que dá uma cagada no negócio, porque você fica meio puto também, né, com a situação. Mas essa visão aí de vilão e herói depende muito, muito do ponto de vista. Muito.
Então, por exemplo, vou jogar aqui uma coisa pra deixar todo mundo pensando. Vou dar o exemplo do Batman e Gotham City. Os melhores exemplos vêm daí, cara. Batman, Coringa e Gotham e aquele contexto social. Mas manda, vai. Exatamente. Começa por aí, né, velho? Imagina só. Gotham City é uma cidade muito pobre. Vamos supor que 10% da população de Gotham City é milionária, bilionária, é a nata da sociedade. E os outros 90% é pobres, empregados, toda essa gente mais humilde. Imagina um vilão que não tem nada, um vilão não, ele ainda não é um vilão. Imagina um cara que não tem nada pra dar pra sua família comer. Chega um palhaço fantasiado e fala assim, eu vou te dar dinheiro pra você me seguir. Esse cara vai virar pro palhaço, não vai ir lá pro senhor Bruce Wayne que tem bilhões e pedir comida. Entendeu? Então tem tudo uma questão de ponto de vista. Mas é aí que tá. Aí esse cara aí que tá fudido, que foi pro lado errado, não é ele o vilão. Ele é a vítima. O vilão é o cara que tá se aproveitando da desgraça alheia pra poder puxar esse cara a fazer. É o palhaço. Eu acho que... mas ele vê o palhaço como vilão? Não. Essa que é a questão. Ele vê o palhaço como vilão? É diferente. E tá aí um negócio que é interessante. Eu acho legal colocar os minions do vilão lá, do inimigo, tudo mais, tipo, tratando esse cara como se ele fosse, tipo, na verdade, um grande salvador. Pra jogar os jogadores pra começar a entender o problema do processo, sabe? Tem algumas aventuras que usam um pouco disso, eu acho isso muito legal. Eu acho que é bom. Mas no final das contas, quem é que toma o pescotapa do Batman? O coitado, né, velho? O coitado do pescotapa. Então, no final das contas, na visão do Batman, ele é um vilão e não uma vítima da sociedade formada por eu acho o Batman perigoso também. Ou seja, ponto de vista. Mas eu concordo com você, Vidotti. Tem algumas questões que são pontos de vista. E daí, eu, que sou apegado a coisa velha, que gosto dessas coisas, tem uma coisa que me ajuda muito nessas horas, que são os alinhamentos, sabe? Não quer dizer que todo vilão tem que ter o alinhamento maligno lá na ponta dele. Ele pode ser neutro, cara. Ele pode ser um cara que tá olhando só para um negócio. Ele pode ser um cara leal e neutro, ser um cara que segue a lei acima de tudo, a ponto de sem querer ou querendo fazer o mal para outra pessoa. E daí ele pode ser um vilão. Mas os alinhamentos do antigo D&D, e que são usados em alguns sistemas, Tormenta 20, o Pathfinder, etc. Né? Não, o antigo D&D não. O D&D, o quinta edição e o próprio Pathfinder também, que são versões muito atuais, eles utilizam esses alinhamentos. A questão é que os jogadores muitas vezes cagam pros alinhamentos. Sinceramente, mas aí é outra história. Eu acho que como o Tormenta 20 faz, que o alinhamento não muda a regra, mas ele tá lá como um guia, sabe? Então, que nem eu até deixei aberto aqui, porque quando a gente tava falando, eu resolvi abrir pra dar uma lida. E eu acho isso um negócio legal, tipo, porque ajuda. O que é um cara mal mesmo? Qual que é o lance do cara que é mal? Mano, é o cara que, tipo, ele é o cara que é neutro e mal, que seria o maligno puro, né? O cara que, tipo, é do mal mesmo. Ele é o quê? Ele é egoísta, ele vai estar pensando sempre nele em primeiro lugar. Ele é mesquinho, tipo, ele sempre vai querer ter o que é dos outros, ele não vai medir esforços para conseguir o que ele quer. Ele tem o objetivo dele e não importa, tipo, os fins para ele sempre vão justificar os meios. Ele é um cara que ele não vê, tudo para ele é um passo. Daí tudo bem, mesmo que o objetivo dele seja algo bom, vamos supor assim, tipo, eu vou daqueles vilões tipo o Thanos, né, que a gente tava falando agora há pouco, que é o cara que, tipo, é o cara que quer resolver o problema do universo achando que diminuindo a população vai resolver, tipo, vou matar metade. É um genocida do caralho, tipo, o cara mata uma galera toda e tudo mais, mas na cabeça dele não serve. E a convicção do vilão é interessante, mas eu acho que isso é legal. E daí tem a coisa, né, do Leal Maligno, que é o cara que é mais tirano, que quer governar por cima e tudo mais, e o Caótico Maligno, que é tipo o louco, né? Eu vou até, mano,
eu gosto muito desses exemplos. No Tormenta 20 tem uma citação lá que eles explicam o que é o cara e tudo mais. Daí embaixo eles sempre falam, se você encontrasse uma criança roubando um pão, você faria tal coisa, né? Tipo, o cara bom vai tentar educar a criança e por aí vai. Daí no Caótico Maligno, que é o pior, fala assim, você mataria a criança, mataria o mercador e quem estivesse por perto, e os comeria junto com o pão. É tipo, o contrário. Caralho. Acho que isso é muito claro que alguém muito louco e maligno, sabe? Tipo, e o alinhamento, ele sempre me ajudou a montar vilões, mesmo vilões que não eram malignos, mas eles são guias pra mim que me ajudam a criar antagonistas pros jogadores. Então eu sempre me baseio aqui pra tentar entender, tipo, qual que é o rumo que esse personagem, esse NPC vilão vai tomar, né? Ele pode ser um cara que pode ser persuadido pelos jogadores, ele é um cara que pode ter redenção. Se o paladino perdoar ele e tentar fazer um negócio, ele vai tentar entender a coisa por um outro lado ou não. Ele é um cara que está fora dessa salvação. Dependendo do alinhamento que eu estiver escolhendo para esse cara com o histórico dele, é isso que vai definir o quanto que ele pode ser, como é que fala? Redimido, né? Ter uma redenção dentro do jogo, que também é uma coisa mó legal. Tipo, você ter um vilão e daí o grupo conseguir fazer o vilão virar um aliado no futuro, tipo, é um negócio muito legal. Isso é legal mesmo. Tipo um Darth Vader da vida, né? Que começa como herói, vira um vilão, e aí no finalzinho do negócio, alguma coisa consegue resgatar ele virar um herói novamente. Então, ele tá sempre dentro desse limiar aí, andando entre os dois mundos, entre os extremos do negócio, até descobrir o que ele realmente quer pra parada. Isso é maneiro. Sim. E o alinhamento também vinculado direto ao quê? Ao objetivo do vilão. Então você já dá um norte pro vilão ali, com o alinhamento, e dá os objetivos dele, beleza. Mas o que foi que aconteceu, o que é que esse cara quer, como ele quer, por que ele quer e o que ele vai fazer para isso. Então, tudo ali já fica amarrado para você poder andar com a história, deixar o vilão acontecer dentro daquela aventura, one shot, campanha, o que seja, e fazer um vilão maneiro, um negócio diferente, mas seguindo dentro do alinhamento dele, coisa que as pessoas normalmente não fazem, mas não, é uma galera que faz. Não vou generalizar, mas tem uma galera que, né? Mas essa questão do alinhamento aí, eu não sou tão não acredito tanto na palavra do alinhamento quanto o Yuri, porque não, eu acredito na palavra do alinhamento, mas eu também acredito que o alinhamento... Aí são duas visões. Eu acredito na palavra do Yuri, dizendo que o alinhamento ele é um guia, e ele realmente te mostra e te ajuda muito na hora de você criar um personagem, um NPC, um vilão, que seja. Mas ele também, se você só olhar pra ele, você vai ficar ali travado. E a ideia nem é travar. Como se você não tivesse nenhuma outra opção a não ser aquele alinhamento, entendeu? Aí eu já entendo o lado do Vidote, que pelo que eu entendi, o Vidote aí ia puxar pra esse lado. Então, né? Porque assim, geralmente quando eu crio vilões para as aventuras, eu penso num propósito. Por exemplo, teve uma campanha que eu joguei há anos atrás, quando eu tava na escola, que um dos vilões, ele era o pontífice de uma igreja. Então ele era leal e bom. Só que a visão de religião dele fazia muita coisa ser errado e gerava punição. Então ele não era um cara caótico mal, ele era leal e bom, só que a visão de religião dele pendeu para esse caminho e ele acabou virando vilão. Então é claro que para você montar um personagem, para ter uma persona em si, é legal você utilizar essa tabela aí dos alinhamentos. Acho bacana. Mas não acredite que você vai achar só vilão mauzão e não sei o que lá que não vai. Não, super claro concordo, Midod. E é exatamente esse o ponto. Eu super concordo. Como eu falei, eu acredito que é como se fosse um guia. Então, por exemplo, esse seu vilão, que ele é leal. E ele poderia talvez ter sido leal e bom, mas com essas atitudes ele vai caindo pro leal e neutro, que é o cara que tá pondo a lei acima de tudo. E se a lei é antiga, é fora de contexto ou sem noção, e ele é um cara que vai fazer cumprir a lei, tipo, a criança tá com fome e roubou um
uma ervilha do cara e ela perde a mão. É a lei, foda-se. Eu vou lá e corto. Aí, mano, as pessoas tudo maneta na cidade porque o cara cortou a mão de todo mundo. Então, o cara é um puta vilão e ele tá fazendo a lei ser cumprida, tá ligado? E daí isso gera várias discussões. E isso é muito legal. Pô, já pensou, mano? Tipo, o grande antagonista dos caras lá jogando um Tormenta 20 seria um clérigo de Calmir. O cara querendo fazer a lei ser cumprida e tudo mais. Daí, a hora que você vai ver, o cara é um vilão. Eu não sei, vocês chegaram a ler a trilogia da Tormenta lá? Os caras me Toda pegam... não. Os caras me pegam uns clérigos de Lena, mano. E daí caralho. Tem uma cena com os clérigos de Lena que os caras estão lá cumprindo os dogmas, fazendo o bagulho teoricamente e tudo mais. Na hora que você olha o que os caras estão fazendo, você fala, mano, esses caras são uns vilão filha da mãe, velho. E daí, tipo, mano, é um grupo de clérigo de Lena que você fala, mano, é a deusa da vida, pacífica, com a porra toda, nunca que esses caras vão ser vilão. E os caras estão cometendo um bagulho que você fala, mano, isso aí faz maior, tipo... E tá lá, é muito louco. Então, assim, é possível. E eu acho super legal isso que o Vidot tá falando, dar essa distorcida, porque você pega os jogadores desprevenidos. São vilões inesperados, né? Não só aquele vilão inesperado da traição, aquele filho da mãe que vai lá e que se faz de bonzinho, né? Amigão. Acontece, às vezes, tem alguns filhos da mãe aí. Farrar, não tô falando de você, Farrar. Lucas Stefano não tá nem aqui pra se defender hoje. Mas se ele tivesse também, eu vi, porque puta que pariu, esse cara fez perder 2 anos. Mas beleza. Mas é isso, essa coisa de pegar desprevenido do tipo, mano, caralho, mano, esses caras são os vilões, então. Isso é muito louco. Porque tem vários tipos de vilões. Tem vários tipos de vilões. E foi aquilo que eu falei antes, né? Às vezes a ideia do vilão é muito boa. Vai acabar com a fome no reinado dele, mas como ele faz o plano dele, como ele executa o plano, é que acaba colocando ele nessa linha de vilão, né? Aí esse exemplo é bom. O cara vai acabar com a fome no reinado dele, mas pra acabar com a fome no reinado dele, ele vai causar fome em outros reinados. Ele vai comer criancinhas do reinado vizinho, tipo, a bagulho dele. Entendeu? Mas é isso, é aquela coisa dos fins justificam os meios, né? Quando o cara leva isso ao extremo, mano, daí você tem alguns vilões interessantes. Eu posso dar até um exemplo de um vilão que virou vilão sem saber que era vilão. Falei vários vilões ao mesmo tempo. Eu joguei uma aventura uma vez que o dono de umas terras desviou o curso de um rio. Isso é sensacional. Caraca, olha o efeito borboleta. Pra poder regar as plantações do reino que ele fazia parte e tudo mais. E o que aconteceu? Ele desviando o leito do rio, secou todas as plantações por onde o rio passava. O normal, né? O leito normal. E ele acabou virando um vilão para todas essas outras nações que utilizavam esse mesmo rio. É muito legal. Você acabou de me lembrar do negócio. Isso dá uma aventura Você acabou maneira. de me lembrar do negócio. Nossa, 1000 anos atrás, jogando uma aventura. E daí isso cai, acho que é até um outro tópico, tipo, transformando os jogadores em vilões. Porque teve uma vez que o jogador meteu um toque chocante no rio. No meio do negócio lá, ele meteu um toque chocante no rio, os peixinhos tudo boiando aqui, ó, morto. E não é que os druidas tudo aparece querendo cobrar, tipo, maluco, você tá matando todos os peixes do rio aí, o que tá rolando, tá ligado? Tipo, tá maluco, e aí, meu irmão? Olha esse monte aí, você vai comer tudo isso? Você vai, tipo, começa a... E daí rolou uma discussão na mesa que os druidas apareceram pra cobrar a galera porque o cara tinha metido um toque chocante no rio pra poder pescar. E tinha matado uma pancada de peixe. E daí, tipo, umas atitudes inconsequentes às vezes, que também volta naquilo que o Vidot estava falando da perspectiva, né? Ponto de vista. Você tá sendo o vilão ou não tá? Isso é muito legal. Eu só tava com fome, tá bom, mas você matou um pedaço grande pra cacete da vida animal aqui. E aí? Como é que faz agora? Eu falo que se o druida fosse minha avó, ia fazer os caras comer todos os peixes. Mas como não era, falou só um sermão. Eu tô ligado nisso aí. Minha avó era uma vilã? Minha avó era amiga da sua. Ela tava me educando. Ela era uma vilã? Não sabemos. Volta pro Vidot, é um ponto de vista. Um ponto de vista, exatamente. Ai, caraca. Hoje acho que ela era uma grande educadora. Mas e na época?
Na época, mano, eu só pensava que eu não aguentava mais comer. Na época ele tava boladão. Pô, caraca. E é por isso, pessoal, que a gente faz sessões aí com o terapeuta, viu? Exatamente. Por causa desses momentos. Muito bom. Ai. Mas isso é maneiro porque puxa também muito essa parada de que realmente existem vilões diferentes, existem pontos de vista, coisas que vão inserir cada vez mais elemento dentro do vilão e dizer que ele é um vilão ou não, vai dependendo do ponto de vista do negócio. Exemplo de caso de jogadores que viraram vilões, eu mestrei uma campanha uma vez em que os jogadores eles começaram a se envolver com algumas investigações que estavam acontecendo dentro de um vilarejo, e aí o vilarejo ele era cheio de problema. E aí eles começaram a coletar um monte de informação, só que aí de repente eles descobriram que no final das contas eles não estavam resolvendo aqueles problemas. Eles estavam ajudando o grande corruptor do negócio a manter a corrupção funcionando. Né? O grupo enganado é sensacional. Eu já participei de alguns grupos enganados. Não, mas é aí que tá, o grupo enganado entre aspas, porque até então eles acreditavam que aquilo era o correto a ser feito. O ponto de vista deles é que daquela maneira, fazer as coisas daquela maneira, era o correto a ser feito. Quando em um determinado momento eles pararam e olharam tipo assim, opa, peraí, estamos fazendo merda? E o errado é a gente? E caraca, o que aconteceu aqui? E aí, no final das contas, os jogadores eles acabaram saindo como vilões da história porque a crença deles foi levando eles por esse caminho. Cara, aí foi uma reviravolta, hein, isso aí, hein? Porque em algum momento eles tinham que se confrontar com isso, né? Eles começaram a pegar as informações, não, porque o cara tá certo, é isso aí mesmo, pá, vamos lá resolver. E conforme eles foram resolvendo as coisas, foram aparecendo outras coisas. E aí conforme essas outras coisas foram aparecendo, foram revelando um lado da história que eles não conheciam. É tipo assim, pô, peraí, mas não é... Pera, agora já não tô vendo que o negócio já não é assim. Como assim? Me contaram uma história, vim aqui resolver um problema. Quando eu venho resolver o problema, já tô sabendo de uma outra coisa que não tem nada a ver com nada. Mas ainda assim, eles continuaram fazendo vários trabalhos, teve várias aventuras que eles jogaram, acreditando que aquele era o caminho certo. Até que teve um momento em que eles olharam e disseram assim, cara, tá tudo errado, a gente fez tudo errado e a culpa é toda nossa. E eles se prenderam no final? Então, não. Mas aí, se eu não me engano... Aí eles abraçaram a maldade. Quem então, foi pro lado... Na verdade, era um grupo de 4 jogadores, né? Era um guerreiro, um ladino, um mago e tinha mais algum que eu não me lembro o que era. Eu não lembro se era um clérigo, eu acho que era um clérigo. E o clérigo do grupo era o que tentava sempre ser mais sensato e tal, então foi ele que puxou a discussão. Mas se eu não me engano, eles ainda não tinham experiência suficiente para poder lidar com o restante das coisas, não. E aí eu acho que essa mesa terminou em TPK. Malvado. Eu acho. Malvado. É, legal. Eu acho que essa mesa terminou em TPK. É, um malvado de certa forma, mas, cara, se você for parar pra pensar, os caras estavam ajudando a quem... O grande corruptor do negócio a manter a corrupção rodando. A partir do momento que eles se viraram contra ele, eles sofreram as consequências. Mas essa coisa... E eles não estavam prontos para aquilo ainda. Essa corrupção dos jogadores, como é que você faz isso em mesa? De tipo, do vilão e aliciando os jogadores? É que a gente tava zoando do vilão do carisma alto, é isso? Do teste de diplomacia boladão? É. Ou você como mestre vai enganando porque tem uma parada que o Luke ali? Tem uma parada que o Luke fala que eu acho que é muito verdade. Que ele fala o seguinte, cara, o jogador ele sempre vai fazer o que for melhor pra ele naquele momento. Independente dos cachorros do vizinho. Mano, eu adoro os seus jogos. Eu sei que não são seus, mas eles estão sempre por aí. Tava até com saudade. Seriam os cachorros um vilão? Vilões? Depende do ponto de vista, tá vendo aí? Ou o vilão pode ser eu que tô enchendo, ou que tô aqui me apurrinhando por nada e eles estão lá vivendo a vida deles de boa. Mas, não sei, boa pergunta. Mas uma parada que o Luke fala é isso, entendeu? O jogador ele sempre vai fazer o que ele acha que é melhor pra ele naquele exato momento e ele vai sempre tentar ver o lado dele. Por mais que a gente diga que isso não é verdade, é verdade. São todos os jogadores que fazem isso? Não. Os jogadores eles tentam ao máximo separar o metagame, o metaplot e etc. Para que isso não ocorra, tentam. Porém, grande parte das vezes isso acontece. Então é muito fácil você pegar um vilão que tem um objetivo muito próximo do que os jogadores buscam ou têm
e ludibriar o jogador. Dar aquela dibrada nele, entendeu? E ele cair, morre. Então o Luke anda usando os nossos desejos comportamentais contra a gente pra fazer a gente se enganar durante o jogo. Ah, sempre, né? Só agora que você entendeu isso? Eu tava jogando com um bárbaro de 7 de inteligência, né? Não me fazia entender. Não fazia questão de entender. Tava... complicado. Então é muito fácil você usar o NPC pra poder ludibriar o jogador e criar toda essa situação. Mas não ludibriar o jogador simplesmente porque, vou sacanear o jogador aqui agora. O personagem tá ferrado. Não. Pra criar uma parada maneira que lá na frente vai desencadear alguma coisa muito mais maneira e tal, e vai melhorar cada vez mais a aventura. Não simplesmente por ferrar o jogador por ferrar, né? Eu acho que eu tenho um exemplo legal desse lance da corrupção dos jogadores também aí, dos jogadores enganados, né? Eu gosto desses bagulhos de mistério, né? Que você descobre que você tava trabalhando pro vilão. Eu acho, foi contratado, daí eu sou um mercenário, daí fez um bagulho. Eu lembro uma vez que eu fui jogar, eu queria jogar com... Eu falei, mano, sabe de uma coisa? Eu quero matar dragão, velho. Eu vou montar um matador de dragão. Eu quero matar dragão, um bagulho que sempre quis fazer na minha vida. Meu irmão, um mestre, filha da mãe. Adoro você, Vitinho. Daí, me montei lá um cara nível 8, montei um bárbaro com caça especializado em matar dragão, um bagulho muito louco. Daí, mano, você tá lá, daí passa numas florestas, não sei o que, daí uns caras te vê que você é bom, não sei o que, contrata você pra poder matar, porque a cidade tá sendo atacada por dragões. Daí fico lá, os dragão aparecem, a gente começa a tretar, daí é uma névoa, daí parece só ver o vulto do dragão, você começa a lutar, não sei o que. Mano, na hora que eu vou ver, os dragões são dragões prateados. Daí eu olhei e falei, o dragão prateado não é aquele dragão que é mó legalzão? Ele falou, você que manja de dragão aí, que caça dragão sabe que os caras são mó legalzão. Eu falei, mano, o que os dragão prateado tá bolando com a cidade? Esse bando de gente firmeza aqui, que me deu comida, que cuidou de mim. Porque não, mano, daí eu fui ver... Esse dragão tava de boa, tava sendo atacado pela galera da cidade à toa. Daí fui investigar os negócios, o bagulho do líder, caralho a 4. O prefeito da cidade era um filho da mãe do dragão vermelho. Puta querendo merda. matar os dragão branco, os dragão prateado que tava lá perto. E eu trabalhando pro dragão vermelho. E daí a questão é, no meio da galera, na rua ali, todo mundo em volta, o cara falando pra mim que eu tava trabalhando junto com os dragão branco, a cidade todo mundo em choque, sabe saber o que fazer, e eu já tinha encontrado na investigação uns rolês que o cara era um dragão, mas eu não tinha provas. E daí aquela dúvida, bato nesse cara ou não bato? Ele é mesmo dragão ou não é? E se eu tiver errado e meter o machado na cabeça desse cara, e esse cara for um homem, fudeu. O que eu faço? Cara, eu vou te falar que eu fiquei tenso aquele dia. No final eu dei a machadada, arranquei o braço dele, graças a Deus virou um braço de dragão na hora que o braço caiu, porque senão acho que eu ia ser linchado. Caralho, maneiro. Sabe que isso aí me lembra, tem um jogo, né? Isso me lembra muito a martelada do Thiago lá no Rubi da Virtude. Ah, sim, no Rubi da Virtude, né? Eu fiquei... é verdade. A torcida pra saber se ia sair braço de dragão. Eu lembrei dessa machadada aí, que eu fiquei, mano... E se eu matar esse cara e esse cara não for um dragão, mano, mesmo? Fudeu. Se eu estiver sendo enganado... Ou estiver achando que eu tô sendo enganado e eu não tô sendo enganado, e agora? E daí, mano, foi triste, quando você não sabe em quem você pode confiar. Isso me lembra um anime que tá na Netflix, que é baseado lá no Dota 2, né, que é o Dota. O nome do anime é Dota, se eu não me engano, tem mais alguma descrição lá, mas eu não vou lembrar agora. E ele fala sempre realmente tem sobre um subtítulo. Sempre tem um subtítulozinho. E ele fala sobre um cara que é um matador de dragão. Não sei se vocês já assistiram, mas ele entra o começo. num dilema muito parecido com esse seu, com a questão de... Isso, é por isso que acabou me lembrando, né? Da questão dos dragões e tal. Que ele é um caçador de dragão, ele faz parte de uma espécie de um clã, de uma guilda lá de caçadores de dragão e tal. Só que ele acaba entrando numa espécie de um dilema porque ele um dragão meio que absorve e começa a dividir o corpo com ele. Então ele começa a ter aquela, sabe, aquela consciência de tipo assim, caralho, lado, né, cara? Será que eu tô mesmo fazendo certo? Mas porra, os dragões mataram a minha família, mataram o meu vilarejo, eu sempre matei dragões por causa disso, e agora eu tô entendendo o outro lado, todo o equilíbrio das forças do universo e blá blá blá. Cara, isso acontece desde você bater o papo com os goblins que moram na favela dos goblins, descobrir que os caras estão sendo rejeitados no rolê,
até os dragão bonzinho e tudo mais. Entender o lado do vilão é uma coisa que pode ser legal. Às vezes, eles não são vilões, não são inimigos de verdade. Outras vezes, eles são por conta da forma como eles decidem resolver o problema, sabe? É o que a gente tava falando lá do Killmonger, mano. Você vai ver que, tipo, mano, todas as motivações do cara e a luta do cara é uma luta que, teoricamente, seria uma luta justa, uma luta por liberdade, uma luta por livrar um povo e o caralho a quatro. Mas a forma como ele decide fazer isso torna ele um vilão. Exatamente. Porque ele escolhe, talvez, o caminho mais fácil. Killmonger é um dos vilões que eu acho que mais combina com isso. É o cara que em vários momentos você vê não as atitudes, porque é isso que você tá falando, que as atitudes dele são feitas de maneira errada, mas os objetivos, o porquê que aquilo tá acontecendo, você diz, cara, esse cara tá certo. As motivações dele são honestas. As motivações dele são honestas, entendeu? É uma motivação forte e, mano, incrível, real. Entende? É o cara que pega o sistema e quer usar o próprio sistema contra ele mesmo. Porra. O que vai tornar o cara nesse ponto um vilão mesmo é o tipo de escolha que ele tem. Mas eu acho isso muito legal. Eu gosto quando os jogadores são bons, no sentido de tipo de ter essa coisa de tentar entender o que tá rolando. Porque você efetivamente resolve um problema não matando o vilão, mas lidando com as consequências disso depois. Do tipo, beleza, matamos... os goblins estavam atacando aqui e eu matei todos os goblins. Beleza, mas por que os goblins estavam atacando aí? Eles queriam comer? Era possível fazer uma aliança? Eles poderiam estar ajudando ou não? Qual que é uma questão de ideologia, a sociedade deles é completamente diferente, o que torna isso incompatível, sabe? Tentar resolver o problema além do simplesmente eliminar os inimigos, às vezes pode criar histórias e aventuras mais interessantes. O Dungeon Crawler, a guerra, essas lutas épicas também são muito legais, mas às vezes elas podem sei lá, às vezes, tipo, ensinar os ogros a cozinhar e a plantar pode ser um negócio mais legal do que matar o ogro. Pode acabar resolvendo um problema muito maior. A cidade agora tem guardas pra proteger eles do ataque do sei lá o que, sabe? Sim. Tipo, uma coisa assim. Então, às vezes rola umas questões interessantes. Cara, tem vários personagens que a gente pode pegar esse exemplo. O Coringa é um deles, porque se a gente for parar a pensar, por que o Batman não mata a porra do Coringa logo e resolve a daga do problema? Ele não tenta resolver dessa maneira. O Lex Luthor mesmo é outro exemplo, né? Nas HQs do universo da DC, ele simplesmente sai de um vilão pequeno dentro das aventuras ali do Super-Homem e ele acaba virando um vilão do multiverso. Assim como o Osborn... Exatamente, assim como o Osborn na Marvel. O Osborn ele é simplesmente um vilão do Homem-Aranha e ele acaba virando um vilão do multiverso. O cara, ele começa a criar maquinações e paradas tão bizarras na cabeça dele que ele começa a fazer cada vez mais atrocidade, e aquilo vai crescendo num nível exponencial a partir do momento que ele faz parte do universo e não mais só das aventuras daqueles heróis que estão ali. A mesma coisa atrelado para RPG. E olhar para esses vilões dessa maneira, isso é muito maneiro. Porém, é aquilo, né? O jogador nem sempre vai lidar da mesma maneira. Ele vai querer, muitas vezes ele vai querer cortar o mal pela raiz, porque é assim que a gente entende também que tem que ser feito às vezes. Isso é verdade, né? Falando de histórias assim, sei lá, qual foi o vilão mais icônico assim nas aventuras de vocês, assim, em todos os jogos? Assim? Um vilão que você lembra até hoje, assim, você fala, mano, esse cara aqui, isso aqui me deixou de cara, isso aí eu fiquei chateado. Esse cara foi bom derrotar, tipo, eu fiquei feliz de ter ganhado, ou perdi, sei lá, um vilão... Pô, eu acho que eu não você tenho... lembra, assim? Eu não tenho um vilão que foi assim, não. Eu tenho o contrário. Eu tenho um personagem que eu criei para ser um herói dentro de uma mesa, um NPC, para ajudar os jogadores a entender como é que o RPG funcionava, etc. Ele acabou virando um vilão pela forma que ele tinha e pela má interpretação dos jogadores por não entenderem tanto do RPG. Que foi o próprio Ivar mesmo. Eu peguei o Ivar e utilizei o Ivar numa outra mesa como um NPC para poder ajudar os jogadores a entender. Tipo aquela aventura da masmorra de Zanzer, né, que ele vai passando por vários
ele vai passando por várias partezinhas, Caralho, ensinando o jogador. Agora, né? Isso, dos Eu ia falar Zanzerten. de outro, mas agora o Zanzerten me deixou... Me deu até uma saudade agora. Porque ele tem lá, né, a masmorra dele, então ela vai passando por vários pedaços, ensinando o jogador como é que joga RPG na prática e tal. Então, eu tentei fazer a mesma coisa, fora de uma masmorra, em um jogo, utilizando um NPC. Só que o fato de eu ter criado um NPC, com todas as motivações, com o background dele, com tudo, e os jogadores eles não terem tanta experiência jogando RPG, eles não conseguiam entender isso muito bem. Então eles começaram a ver o personagem mais como um vilão do que como um amigo, do que como um aliado, e a meio que taxar as atitudes dele, como elas funcionavam na mesa. Então foi quando eu olhei e disse assim, caraca, deu tudo errado. Não era pra ter saído nada disso, só era pra ter ido pra um caminho completamente diferente. Eles tomaram e eles viram de uma forma completamente diferente do que eu criei. Aí foi quando eu olhei pra ele e disse, caralho, o que foi que eu fiz aqui? Isso foi uma parada que me marcou. Mas um vilão, acho que não. Um vilão não. Mas isso foi uma parada que me marcou. Da hora. Cara, você pegou num ponto, Yuri, que eu não sei te falar. Porque geralmente a gente lembra dos heróis que a gente fez, as campanhas épicas. Mas do vilão, cara, eu não me recordo de nenhum que foi memorável assim, tal. Bom, dependendo do caminhar da nossa mesa, talvez o Valkyria. Sensacional. Sensacional. Caralho. É pra você ver. O cara se torna uma vilã na nossa mesa, pode ser. É pra você ver o nível de contexto que o personagem começa a criar quando ele começa a pegar um monte de informação e jogar pro alto, né, cara? Pegou a birra ali forte, já era. Pegou. Mas eu acho isso legal, eu gosto disso. Eu tenho alguns vilões que marcaram, assim, as minhas aventuras de RPG, as vezes que eu joguei. Meu irmão criava uns vilões muito legais, esse dragão vermelho aí que... Não, esse dragão aí vermelho foi sensacional, essa ideia que ele fez aí. É um exemplo de coisa que o meu irmão inventa. Mas eu acho que o vilão mais safado, assim, que mais me deu trabalho na vida de jogador foi uma cópia do meu personagem. A gente encontrou um espelho mágico numa sala e daí ele duplicava você, só que com um alinhamento trocado na época. Então eu tinha um personagem que era neutro bom e o meu reflexo sai do espelho e daí tem um outro cara igualzinho a mim que é neutro mal. E ele era tão filho da mãe que ele saiu do espelho e ele não tretou comigo, ele pulou fora. Ele vazou porque ele falou, mano, eu não vou aqui, eu não vou tretar agora, eu quero curtir a vida. E me lascava de um jeito porque em vários momentos durante a campanha inteira eu entrava em algum lugar ou ia pra alguma cidade, tipo, mano, eu cheguei a entrar em cidade e ter placas de procurado minha, porque tinha roubado, tinha feito um monte de coisa tal, e eu tinha que fugir. Daí às vezes eu encontrava com ele, mas tipo, o cara me conhecia muito, ele era eu. Então ele já pensava na forma como eu lutava, e daí então ele tinha todas as desculpas pro meu irmão poder criar o combo que ele queria contra mim. Então, era um vilão que me dava muito trabalho e que não foi rápido. E foi muito engraçado porque era eu e um amigo meu que jogava, e daí saiu a cópia de nós dois. E, mano, a gente se lascou tanto na mão desses outros dois que vocês não têm noção. E era muito legal, porque às vezes era um vilão que, mano, ele simplesmente não tava lá. Mas eu fiquei, fugindo da cidade porque tava sendo procurado, porque tinham roubado uns caras lá e tal, e na verdade, mano, a gente não tinha feito nada, mas aí você não consegue explicar, e daí, putz, e daí por aí vai, sabe? E esse acho que é um vilão que eu nunca esqueci, era o meu próprio personagem, sabe? Era o santo, só que do mal. Pô, ficou maneiríssimo isso aí. Isso aí é legal, pô. Acho que eu vou usar esse plot aí em alguma mesa minha. É uma boa ideia, né, cara? É esse aí, o dragão vermelho. Eu esqueci o nome do item, mas é um item que se bobear existia no D&D lá. Eu sei que o bagulho fazia a cópia do capeta lá. E, mano, jogar o próprio grupo contra o próprio grupo é muito legal. Só isso que eu posso dizer pra vocês. Eu me lasquei, porque eu que tava jogando, mas tenho memórias muito boas disso aí. Teu irmão também? Puta merda, hein? Porra.
Mano, o Vitinha, É verdade. Treta, mano, ele criava uns vilões muito, muito icônicos, assim. Isso e um vilão que tinha, na verdade, era um item mágico que tava existia no livro do D&D, terceira edição, não sei se foi atualizado agora pra quarta, quinta, depois, que era a espada de caça, que era uma espada inteligente e que ela tinha a alma de um vampiro que era um general fodão lá do Deus Vecna e tal, tipo, que tava preso na espada. Então a espada era um item inteligente, super forte, e que ela podia lançar dominação. Então, dependendo de quem pegasse, se ela passasse no teste se o cara perdesse o teste de vontade, a espada possuía o cara. Maneiríssimo. Então, essa espada foi um vilão foda também, porque eu tive que lutar contra membro do grupo que foi possuído, sem poder matar o cara, porque teoricamente era um brother nosso, só que ao mesmo tempo o cara tava com a espada e daí tava sendo um puta vilão foda, e daí tipo, mano, o cara pegou nosso bárbaro do grupo e transformou num vilão do capeta, tipo um general super fodão, e a gente tinha que enfrentar o brother do grupo porque ele tava possuído pela espada. Foi um negócio legal. Ah, cara, sabe o que você me lembrou? Me lembrou que teve um amigo meu que a gente jogou uma aventura uma vez, que ele fez um vilão, tipo aqueles boss do Devil May Cry, que você precisa achar um ponto fraco pra você poder matar e é pra você poder bater e tirar a vida dele mesmo, né? E aí ele tinha em volta dele 3 orbes. Ele parecia aqueles Otsutsuki, né, do Naruto. E tinha orbes em volta dele. Aí tu tinha que primeiro derrubar os orbes pra poder abrir a defesa dele. E aí a gente só conseguia bater nele, tirar a vida dele quando a gente quebrava os orbes que estavam em volta dele. E os orbes, eles voltavam, tipo assim, em um turno. Então, quebrou. Beleza, você tem um turno pra poder meter a porrada no cara e tirar o máximo de vida que você conseguir. Senão a parada vai voltar e tu vai ter que quebrar de novo. E isso foi um vilão que ele criou que eu achei que foi muito maneiro. Diferente, mas muito maneiro. Tipo assim, não adiantava só ir lá e meter a porrada nele. Tinha que ter uma técnica, tinha que fazer um negócio diferente pra poder quebrar as paradas primeiro e depois bater no cara. Aquilo foi maneiro. Aquilo foi diferente também. Isso é legal. Mecânicas, né? Mecânicas interessantes. Mecânica interessante, verdade. Já tinha. Você falando dessas paradas agora, eu até lembrei disso. Isso é uma parada maneira que possivelmente eu posso usar no futuro. Os jogadores vão sofrer. Mas tudo bem. O último vilão malvado que eu fiz foi quando eu tava jogando com o Vidote, uma mesa aí que a gente teve que dar uma pausa aí, que eu fiz o vilão matar uma galera na frente dele. Foi mó triste. Foi mesmo. Mas a gente reviveu eles rapidinho. Foi triste. Como esqueletos, mas eles voltaram. Como esqueletos, mas voltou. Tudo Washington. Muito bom. Faz o que eu tô falando. Não sei se eu quero fazer. Daí o cara mata e fala, agora levanta o esqueleto, vai lá, faz. Vai fazer querendo ou não agora. Agora vai fazer porque eu tô mandando. Isso aí é o vilão raiz, pô. Esse é o vilão raiz, exatamente. Esse foi raizão mesmo. Esse era vilão de anime raizão aqui, ó. Ó, falar em vilão raiz, então, ó, pra gente terminar, fala aí, qual é o tipo de vilão que vocês mais curtem e dá um exemplo maneiro aí. Nossa, são muitas. São muitas, né? Muitas. Eu gosto muito de vilão totalmente caótico, como o Coringa, por exemplo. Mas eu gosto muito do Groot, o vilão do Flash, né? Gosto muito porque é muito inteligente. Vem de uma raça subestimada. Cara, o tipo de vilão que eu mais gosto, mano, velho, são muitos. Como jogador, eu gosto do tipo de vilão que me faz ter vontade de bater nele. Caraca. Então, você pensar num Fahar, por exemplo, obrigado, Luke. É um vilão maneiro, verdade. É um vilão maneiro, por quê? Porque eu quero muito bater nele. E o dia que isso acontecer, eu vou me sentir satisfeito como personagem. Não digo nem como herói, como personagem, porque talvez eu não seja um herói, mas eu quero bater nesse filho da mãe. Então, como jogador, eu gosto de vilões que me façam querer vencer eles. Seja convencer o cara de que ele tá errado, ou descer porrada nele e tudo mais. Acho que, agora, como mestre, cara, eu gosto de colocar aquele vilão... Eu gosto de deixar a dúvida. Acho que por conta desse meu histórico aí da machadada, vai ou não vai, eu gosto da dúvida, sabe? Uhum. Sei lá, eu gosto de criar antagonistas.
É tipo... Sei lá, é isso. Você é um vilão, mas daí você tenta mostrar que você tem um lado legal, sabe? Uma coisa, você tenta persuadir os jogadores. Eu gosto de criar esse mistério, o vilão que não tá muito claro, sabe? Uhum. Você tá resolvendo um problema e você tá achando que um cara é um vilão, na verdade é o outro. Eu não digo nem traição, eu digo mais de um vilão que não é tão claro assim, sabe? E pra mestrar eu gosto de fazer um negócio desse. Embora eu confesso que o último vilão que eu fiz lá com o Vidote, eu fiz um vilão mal e eu me diverti. Eu gostei de ver eles querendo bater no vilão. Ficou legal. Os caras iam atrás, assim, o cara indo embora voando, os caras correndo atrás pra tentar acertar o filho da mãe, tipo, foi bem legal. Isso é maneiro. Então eu pensei aqui bem e eu gosto daquele vilão que se faz de herói. Esse é eu muito gosto bom. Bastante desse. Esse aí é clássico. Eu gosto. É o vilão que se faz de herói ou é o vilão que fica no limiar entre vilão e herói? Não, eu gosto do que se faz de herói e tem toda uma rede de manipulação por trás. Cara, esse é o melhor. Adoro. Não, isso é bem legal. Aquele cara que esse é o vilão que eu mais gosto. O grande herói, é o grande herói, é o cara que fica com todos os méritos e na verdade ele tá se aproveitando da geral, assim. Tipo, não, é verdade. Esse não é o tipo de vilão que eu mais gosto. O que eu mais gosto é o tipo de vilão, aquele político mesmo, entendeu? Aquele cara que, sabe, é o cara carismático, que tenta conquistar todo mundo, que faz amizade, que tem negócios, e aí ele vai espalhando o caos na mesma medida que ele vai conquistando as pessoas, e é isso. Esse é o tipo de vilão que eu curto pra caralho. Maneiro. Você é louco, cara, que mal isso aí. E é esse tipo de vilão aí que tem legiões e legiões de seguidores. Exatamente. E seguidores puros que estão sendo enganados. São aqueles vilões que no jogo eles não precisam aparecer. Eles não precisam aparecer para eles estarem na aventura dos jogadores. O jogador ele não precisa saber que diretamente ele é o vilão daquela campanha, daquela aventura. Existe, né? Ele muitas vezes exatamente ele nem sabe que o cara existe. E poucas vezes que ele vai ter contato com esse vilão sobre alguma coisa que a mão dele alcança, ele vai olhar aquilo ali e vai dizer assim, tá, mais um entre muitos que estão fazendo um monte de merda e na verdade não é aquilo, né? Por trás ele tem uma legião fazendo merda e a mão dele alcançando muito mais longe que todo mundo acha. Até que chega aquele determinado momento que a galera olha e vê, tipo assim, cara, olha o que é o tamanho disto. Olha até onde a influência e o poder desse cara vai. Esse é o vilão que eu mais gosto. Esse é o maneiro. Porque o resto que aparece no meio do caminho não é vilão. É aquilo, né? São pessoas que são corrompidas, são pessoas que têm aquele pensamento distorcido, ou coisas que querem salvar, etc. Né? É o vilão que cria os heróis, que tá pondo problema pra eles desde o começo. É porque, na verdade, se você for parar pra pensar nessa frase que você falou, o que movimenta a aventura? São os heróis? Não, são os problemas. Se você não tiver problema, não tem pra que ter herói. É verdade. Se você não tiver vilão, você também não vai ter pra que ter herói. A não ser que algum herói vire um problema, e aí ele vai ser um vilão pros outros jogadores. Isso é verdade. Ou seja, pra você, querido ouvinte do Estação RPG, crie vilões. Eu vou mudar minha escolha. Eu acho que o maior vilão é a falta de dinheiro nas aventuras. Tenho dito. Boa. Boa. Não adianta nada mandar parar de jogar jogo medieval, né? Porque se jogar também um Cyberpunk vai acabar parando no mesmo cenário apocalíptico do cara, ou pós-apocalíptico, então não vai ter dinheiro de qualquer jeito. É isso aí, ouvinte do Estação RPG, a gente tá aqui terminando mais um episódio, obrigado pela sua audiência, a gente deseja ótimos jogos de RPG e até a próxima!